experimento que será realizado a seguir foi baseado no experimento de Ørsted, realizado em 1819. Ørsted observou que uma corrente elétrica pode gerar um campo magnético. Tendo como base essa observação, deseja-se verificar como o campo magnético de uma espira percorrida por corrente varia com a distância do seu centro e com a variação de corrente. Desse modo, objetiva-se a validação da equação de Biot-Savart para o campo magnético da espira, através dos resultados experimentais. Para isso, primeiramente, vamos obter experimentalmente o campo magnético terrestre de Poços de Caldas. Uma bússola sempre se orienta pelo campo magnético terrestre, apontando para ele. Porém, a orientação de sua agulha pode se desviar se um segundo campo estiver presente. Nesse caso, a bússola se alinhará ao campo magnético resultante da soma vetorial desses dois campos. Assim, é possível se determinar qualquer um desses campos através da medida do ângulo de deflexão da agulha da bússola. Para se encontrar o campo magnético exercido sob a bússola pela bobina que foi utilizada no experimento, necessita-se determinar o campo magnético terrestre. Desse modo, utilizou-se um fio percorrido por corrente que possui um campo magnético e fez-se com que o campo magnético da Terra e o do fio fossem perpendiculares. Para se saber qual o sentido do campo do fio na posição da bússola, utilizou-se a regra da mão direita. Com o polegar apontado no sentido da corrente, ao envolver o fio, os dedos apontam para o sentido do campo. De acordo com a figura, vemos que a tangente de θ é dada pelo campo do fio sobre o campo da Terra, conforme a equação 1. Além disso, sabe-se que por Biot-Savart, a expressão do campo magnético para um fio é dada por μ0I por 2πr, onde μ0 é a permeabilidade magnética do vácuo e R é a distância do fio ao ponto. Substituindo-se BF na equação 1, encontra-se a equação 3. Isolando-se a corrente em 3, obtém-se I é igual a 2πr BT sobre μ0 vezes tangente de θ. Desse modo, através de um gráfico que relaciona a corrente I com a tangente de θ, é possível se determinar o coeficiente angular A, representado por 2πr BT sobre μ0. Assim, pode-se encontrar o campo da Terra. De modo análogo, utiliza-se a regra da mão direita para a bobina de Helmholtz, que será utilizada no experimento. Desse modo, faz-se com que o campo magnético da bobina de Helmholtz fique perpendicular ao campo da Terra, obtendo-se a tangente de θ, que é igual ao campo magnético da bobina sobre o campo magnético da Terra. Desse modo, o campo da bobina será igual a tangente de θ vezes o campo da Terra. Para se cumprir o outro objetivo do experimento, necessitou-se encontrar o campo magnético teórico, utilizando-se Biot-Savart para uma bobina de N espiras em um ponto fora do seu plano, segundo a equação 8, onde R é o raio da espira e D é a distância de seu centro. O experimento realizado foi dividido em duas partes. A primeira consistiu em determinar o campo magnético terrestre em Poços de Caldas, e a segunda em comprovar a equação de Biot-Savart para o campo magnético de uma espira, variando a corrente e a distância até seu centro. Primeiramente, realizou-se um experimento parecido com o experimento de Ørsted para determinar o campo magnético terrestre. Para que isso fosse feito, colocou-se uma bússola a uma distância de 7,36 milímetros de um fio retilíneo que foi acoplado no suporte. Os cabos da fonte de tensão foram conectados ao fio de modo que este passasse a ser percorrido por corrente. Tendo a imagem como referência, com a corrente percorrendo o fio da direita para a esquerda, aplicando a regra da mão direita, pôde-se concluir que o campo magnético apontará de cima para baixo. Logo, a agulha da bússola deverá sofrer uma deflexão nesse mesmo sentido. Utilizando a montagem descrita, foram coletados 5 valores de corrente com o auxílio do multímetro na função amperímetro. Os dados foram coletados variando a corrente em 0,1 ampere, e para cada valor de corrente foi também anotado o ângulo de deflexão da agulha da bússola. Depois, iniciou-se a segunda parte do experimento.
Para se cumprir os objetivos do experimento, utilizou-se o seguinte aparato experimental que contou com os seguintes materiais: uma fonte de tensão, cabos para montagem, um multímetro na função amperímetro, um suporte de madeira que contém uma fita de papel milimetrado, uma bobina de Helmholtz formada por 154 espiras e um barbante através do qual se encontrou o centro da espira onde foi posicionada a bússola. Em primeiro lugar, mediu-se o raio da espira. Em seguida, para se observar como é a variação do campo com a mudança de corrente, manteve-se a bússola a uma distância constante de 11,5 cm do centro da espira e variou-se a corrente de 0,02 A até 0,1 A, resultando em 5 pontos. Para cada valor de corrente, foi anotado também o ângulo de deflexão da bússola. Depois, foi estudada a variação de campo com a distância até o centro, mantendo a corrente fixa em 0,103 A e variando a distância de 5,5 em 5,5 cm do centro da espira. Na primeira parte do experimento, determinou-se o campo magnético terrestre na região de Poços de Caldas, utilizando um fio percorrido por corrente. Com isso, obteve-se 5 dados conforme foi explicado na metodologia. Esses dados estão presentes na seguinte tabela. A partir dela, foi construído um gráfico de corrente pela tangente do ângulo de deflexão da bússola. A reta desse gráfico foi ajustada utilizando o método dos mínimos quadrados, e assim foi possível obter o coeficiente angular dessa reta. A partir desse coeficiente e utilizando a equação 5, encontrou-se o campo magnético da Terra igual a 24,76, mais ou menos 0,02 microtesla. Esse valor será utilizado na segunda parte do experimento. Nessa parte, buscou-se estudar como o campo magnético da bobina varia em relação à distância até o seu centro e da mudança de corrente. As tabelas que serão mostradas a seguir foram obtidas por meio da equação 8 e dos dados medidos. A tabela 2 mostra que, ao aumentar a corrente aplicada na bobina e mantendo a distância da bússola até o centro dela constante, o valor do campo magnético também aumenta, enquanto que a tabela 3 mostra que, ao aumentar a distância da bússola em relação ao centro da bobina e mantendo o valor de corrente constante, o valor do campo magnético diminui. Pode-se observar que o último dado experimental da tabela 2 é muito diferente do esperado. Isso deve ao fato de que o campo magnético da bobina já não afetava mais a bússola àquela distância, o que não era esperado teoricamente. Além disso, pode-se observar a diferença entre os valores de campo teóricos e experimentais. Essa diferença pode ter ocorrido devido a alguns fatores, como a erro de leitura do ângulo de deflexão da bússola e ao seu posicionamento em relação ao centro da bobina. Outro erro a ser considerado é o fato de que foi usado o valor de permeabilidade magnética do vácuo, sendo que na verdade o experimento foi feito em outras condições. A seguir, serão mostrados os gráficos plotados a partir das tabelas 2 e 3, respectivamente. Este gráfico de campo por distância evidencia que essas grandezas são inversamente proporcionais, já que a reta apresenta comportamento decrescente, enquanto que o gráfico de campo por corrente mostra que as duas grandezas são diretamente proporcionais, apresentando uma reta crescente. As incertezas foram calculadas utilizando a propagação de erros segundo Voolo. Após a análise dos resultados, é possível perceber através dos gráficos que o campo magnético de uma bobina varia com relação à corrente e à distância até o seu centro, de acordo com a equação de Biot-Savart para esse caso. Pode-se concluir também que houve uma diferença considerável entre os valores de campo magnético teóricos e experimentais. Isso se deve aos erros já mencionados anteriormente.